E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando hoje o primeiro programa Stormer semanal. Vamos lá? Muito bem, galera. Então hoje a gente vai começar aqui o primeiro Stormer semanal, que é basicamente um programa que eu vou preparar todos os domingos para vocês poderem entender como estou pensando que a semana vai se desenrolar dentro do mercado. Então, vou olhar aqui os gráficos semanais, meus planejamentos de operações um pouco mais longas, operações de position e eventualmente até mesmo swing trade. Todos os domingos, às 19h30 da noite, nós teremos então este programa. Vamos dar uma olhada aqui imediatamente na tela. E a gente tem hoje, basicamente, acontecendo um movimento um pouco mais complicado. Podemos, por assim dizer, que o movimento que nós estamos observando, deixa eu colocar aqui, a tela do índice futuro, no gráfico diário. Então aqui índice futuro gráfico diário, deixa eu colocar aqui isso para que fique tudo no mesmo grupo, facilitando a extração e o entendimento. E aqui eu vou colocar índice futuro no gráfico semanal, para que a gente possa, deixa eu só colocar a marca d'água, vai ficar melhor para vocês poderem ver. Pronto. Então a gente tem aqui índice futuro de um lado da tela gráfico semanal, do outro lado da tela gráfico diário. Se a gente olhar a primeira semana do ano, ela iniciou com uma pressão de venda mais importante nos primeiros 2 dias, que foram segunda e terça-feira, em que basicamente o brasileiro, o investidor interno, estava vendendo bastante Brasil. Depois disso, à medida que sai o feriado dos americanos, os americanos e os estrangeiros começaram a comprar fortemente o Brasil e passaram essa semana tomando posições. E a gente vê que a semana terminou com um candle extremamente comprador. Então, sendo bastante objetivo com vocês, este é um candle que tem uma longa sombra inferior, que encosta inclusive perto da mínima do mês de dezembro, e os compradores rejeitaram a perda dessa zona. Este candle que está formado assim, além de ser um candle que demonstra a pressão de compra entrando, também é um candle pavio, um candle que estaria iniciando um forte movimento a partir da semana que vem para um dos lados. Bom, normalmente, a forma como opera este tipo de movimentação é aguardar o gap de alta ou baixa que irá acontecer no dia seguinte, na segunda-feira, para definir se a direção vai ser altista ou se vai ser baixista. E aqui, basicamente, o meu conceito é de que hoje, ou melhor, essa semana, o cenário seria mais comprador do que vendedor. Então eu estava olhando aqui o mercado, pensando num viés mais de compra. Deixa eu só aumentar um pouquinho o microfone para facilitar a vida de todos, né? Então o meu conceito é de que realmente nós teríamos uma semana de alta. Era isso que eu estava pensando para a semana que vem, especialmente a ruptura da máxima dessa semana. Eu estava cogitando a ideia de que o mercado iria buscar essa amplitude para cima, talvez atingindo até mesmo a zona dos 120 mil pontos. Não na semana que vem, mas ao longo desse mês inteiro, buscando isso daqui. Então, sim, o cenário era altista. Acontece, vocês devem estar ligados, que hoje, no domingo, aconteceu então um fato muito grave, muito triste, que foi a invasão do Senado, a invasão do Congresso, da STF, da Esplanada, por uma multidão, e eles produziram realmente uma grande destruição dos prédios, e isso automaticamente vai repercutir no mercado amanhã. Vai repercutir. A forma como isso vai repercutir, se vai ser uma pressão de venda muito forte na nossa bolsa ou não, honestamente falando, eu não sei dizer para vocês. Em um primeiro momento, a minha interpretação é de que isso pesaria na bolsa e produziria um impacto negativo, quedas, vendas. Mas eu estou há tanto tempo no mercado que eu já entendo que muitas vezes a resposta natural às vezes não é a que acontece. Então, o natural seria que depois da bagunça que aconteceu em Brasília, depois de todas as situações que aconteceram em Brasília,
que nós tivéssemos realmente uma pressão de venda muito forte na Bolsa Brasil amanhã e uma pressão de compra muito forte no dólar amanhã. O que seria inclusive contrário ao viés que eu estava montando para a semana que vem. Mas eu vou esperar realmente a abertura para ver como é que as coisas vão andar. A gente está vendo aqui dentro do índice futuro essa movimentação aqui no gráfico diário. Existe um espaço de alta aqui ainda para mim, para buscar essa região. Eu não tenho absolutamente, nesse momento, como dimensionar o impacto que as manifestações de hoje no domingo irão trazer para o mercado amanhã. Dólar futuro a gente viu que ele fechou baixista na semana passada, tentando romper esse topo aqui, fechando perto da mínima. Então essa situação aqui do dólar para mim significa realmente a possibilidade do dólar ficar ainda de lado por mais algum tempo no gráfico semanal, sem grandes modificações ou saída da tendência. O dólar no semanal opera numa tendência de lado, tem compradores defendendo 5,10 e tem vendedores defendendo 5,50 e aparentemente a gente deve ficar nessa lateralização por mais tempo. Tá? Isto porque nós tínhamos conseguido cortar a máxima da última semana do ano passado e isso para mim ao longo da semana estabeleceria um viés de alta para dólar. Mas novamente, a partir de quarta-feira, semana passada, entrou pressão de venda muito forte no dólar, entrou muito estrangeiro comprando Brasil, comprando real, e isso empurrou o dólar para baixo com violência. Isso travou realmente a movimentação do dólar. E ainda assim, o meu viés para dólar, especialmente depois das manifestações de hoje, continua sendo um viés comprador. Eu não tenho neste gráfico semanal um sinal de compra no dólar nesse momento, nem de compra nem de venda. E no semanal, pelo gráfico semanal, eu não faria absolutamente nada no dólar nessa semana que está iniciando. Nada. Nem compra nem venda. Ficaria olhando de fora, esperando que se definisse alguma coisa. Vamos olhar aqui diferentes ativos para que a gente possa entender se tem algum papel no gráfico semanal gerando alguma movimentação. Deixa eu colocar aqui, resumidamente falando isso. Pronto. Então, vamos lá. Eu gosto desse gráfico aqui da BCB4, esse é um gráfico que me interessa para uma operação semanal. Veja que a gente tinha conseguido cortar uma linha de tendência de baixa. A gente faz uma sombra inferior, tocando a abertura desse candle. Para mim, eu vou olhar essa semana com essa ruptura sendo algo bastante interessante aqui, meu stop ficando abaixo dessa mínima e meu alvo sendo 161 dias para cima. Talvez até 2 vezes meu risco. Então estou olhando aqui para BCB com olhos um pouco mais otimistas e interessados. Vamos olhar aqui outros papéis, se aparece mais algum interessante nesse momento. Vamos procurar por alguns ativos que estejam minimamente atraentes. Eu gosto do Banco do Brasil. O Banco do Brasil está num ponto que eu entendo como interessante num gráfico semanal. O papel realmente conseguiu cortar uma linha de tendência de baixa que ele vinha produzindo há algumas semanas. Cortou a linha, fez o pullback e termina a semana com esse belo candle de compra aqui. Um candle que é um preço estimado de reversão e que me interessa realmente para a semana que está iniciando, para buscar justamente esse topo aqui em cima. Lembrando que os bancos e o setor financeiro hoje no Brasil talvez seja um dos setores que esteja com o seu preço lucro mais baixo de todos nos últimos anos, identificando realmente uma defasagem bastante importante do nível do preço das ações do Banco do Brasil e do Bradesco em relação ao valor, ao valuation que essas empresas têm. Então, sim, o Banco do Brasil é um dos ativos que eu estaria atento para a semana que vem. No gráfico diário aqui eu não tenho um grande sinal de compra, eu preferiria até que aparecesse um candle vermelho na segunda-feira. Depois a ruptura da máxima de segunda-feira poderia permitir o stop desses vendidos serem acionados
e o mercado dar uma puxadinha para cima e eu poder tomar a posição num nível mais tranquilo. Então, meu plano aqui, eu já tenho 2 papéis, infelizmente 2 do mesmo setor, a BCB4 e Banco do Brasil. E é óbvio que eu não vou comprar 2 papéis do mesmo setor, não faz sentido algum. Eu tenho que escolher qual dos dois que eu estou mais interessado. Como o Banco do Brasil tem mais liquidez que a BCB, eu acho que eu vou, neste caso, para Banco do Brasil. PBS3 faz um trap em cima da média mod 8 e a gente sabe que isso me interessa de sobremaneira. Esse é um setup que eu gosto muito de operar. Então esse é um ativo que me atrai imediatamente para a semana que vem também. Lembrando para os amigos que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda, não faz recomendação de compra ou venda. O que eu estou mostrando basicamente são formas de estudos educacionais para que vocês entendam como funciona a ideia de avaliar diferentes ativos dentro do mercado. Tá? Nem de maneira alguma algum tipo de recomendação de compra ou venda. Veja que a BRAP continua realmente muito forte, mas esse candle que está aqui não me estabelece absolutamente nada, nenhum tipo de sinal, nem de compra nem de venda. Eu não trabalharia comprando esses papéis que estão em tendência de baixa, para mim seria bem perigoso fazer isso. Eu não gosto de operar esses papéis acreditando que eles vão reverter suas tendências. Eu prefiro operar os papéis que já estão em alta na ponta da compra e os que estão em baixa, se eu for operar, eu vou operar mais na ponta da venda do que na ponta da compra. Céu não me interessa, CEMIG dentro desse triângulo simétrico não me permite nada. Vamos olhar, continuar olhando. CPF3 nada. Copel também não permite nada. Curi 3 é um papel que poderia permitir algum tipo de operação para a semana que vem, para mim, porque está numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Tocou aqui como um trap de raposa em cima da média mod 8 que está em branquinho. Se rompesse aqui 12,63, posso ficar atento aqui a uma possível movimentação. Isso iria começar a acionar os stops de todo mundo que vendeu aqui e que vendeu aqui. E isso poderia empurrar a Curi 3 para cima com um pouco mais de força. Então esse é um ativo que sim vale a pena olhar com atenção. TIR 3, se tivesse mais liquidez, também seria um papel que eu olharia com atenção para a semana que está entrando. Eu gosto de Alt 4, está em cima de um suporte, é um papel com menos liquidez. Elet 6, dentro do setor elétrico, em cima de uma média móvel de 80 semanas e ao mesmo tempo formando um trap em cima do fundo prévio. Estocástico lento bem sobrevendido. Esse é um ativo que, se romper máxima, poderia gerar uma operação para mim, em que eu colocaria meu stop abaixo da de 40 com 80 e meu alvo, cara, meu alvo aqui seria realmente buscar a região de 54 com 60, um alvo bem longo, inclusive. Vamos ver se aparece alguma outra coisa minimamente atraente. Eu andei procurando e não encontrei nenhum outro ativo realmente muito atraente. Esses seriam os principais que eu estaria olhando nessa semana que vai estar iniciando para poder trabalhar a tendência de alta desses ativos. Eu não estou neste momento procurando por reversões ainda e eu vejo que a maior parte dos ativos opera por enquanto tendência de baixa. Petrobras. Petrobras sim, fez um candle muito bonito na semana que terminou. A ruptura da máxima dessa semana que terminou, para mim, vai me trazer compra. Eu vou estar procurando trabalhar na ponta da compra perto se acontecer essa ruptura. Porque basicamente a gente encostou essa abertura aqui, fez uma sombra inferior, fechamos acima. Isso não chega a ser bem um disfarce de compra, tá? Mas para mim é um sinal bem interessante de que Petro pode sim estar abrindo uma possibilidade de voltar aqui para 32. E por isso, a ruptura da máxima dessa semana me gera um alvo de no mínimo 8% para cima. Meu stop ficaria abaixo da mínima da semana passada para eu poder trabalhar aqui o movimento dentro da Petro. Está bem interessante, bem atraente para mim. A empresa está bastante descontada. A gente sabe que muito do desconto que está acontecendo na Petrobras está atrelado às incertezas políticas. Mas esse gráfico ele demonstra uma certa pressão de compra, sem dúvida alguma.
especialmente pela sombra inferior mais ampla que foi produzida. Geralmente, sombras inferiores significam, de fato, a pressão de compra dominando o final da semana, que é o que a gente viu na semana passada. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acredito que não tenha mais nada muito fantástico. Até gosto de home aqui. Home tá bonita. Eden dos traders. Tendência de alta. Candle vermelho. Home tá legal. Vou deixar aqui um alerta se cumprir essa máxima aqui. Para uma possível operação de position. Meu stop aqui é um pouco mais longo. Eu colocaria o stop abaixo de 12,84. Mas meu alvo também é mais longo. Eu trabalharia aqui um alvo pelo menos esta região que está aqui. Ó. Um alvo bem longo, inclusive. Home tá bonita, graficamente falando. A gente está vendo muitos papéis que são considerados micos fazendo puxadas. A gente viu o Gafisa dando uma pancada, a gente viu o Tecnisa dando pancada. Papéis classicamente são papéis em centavos. Quando o mercado faz esse tipo de movimento, a gente tem que ficar muito atento e muito preocupado, porque isso é um aumento forte da volatilidade do mercado como um todo. E isso usualmente não é bom. Eu espero para a semana que está entrando uma semana bem volátil, devido a essa movimentação que aconteceu lá em Brasília no domingo e que vai impactar sim na bolsa ao longo da semana inteira. Como vai ser a resposta do governo eleito para o que aconteceu? É uma boa pergunta. O governo vai vir num cenário mais de aproximação com a população, o governo vai vir num cenário mais de repressão dos movimentos. O que vai ser feito daqui para frente, nas próximas semanas, vai impactar diretamente não apenas na bolsa, mas na nossa vida como um todo. Vivid 3 é um papel que nos próximos recuos eu quero tomar. É um papel que paga ótimos dividendos, está bem sobrevendido, fez aqui um pivô no estocástico. Acho que ela está abrindo um potencial de alta bem interessante para um gráfico mais longo, talvez até um legado financeiro. Tá? Então aqui eu estou olhando o Vivid com um certo olhar interessado. Esses são os principais papéis, tá? Na bolsa, podemos por assim dizer. Eu não falei aqui de criptomoedas, né? As criptomoedas continuam bastante lateralizadas e sem nenhum movimento mais importante assim acontecendo. Por enquanto, elas ainda não conseguiram sair dos seus núcleos de acumulação ou distribuição. É difícil dizer o que está acontecendo ali especificamente nas criptos. Neste momento, eu estou mais olhando elas do que fazendo qualquer coisa. E eu acho que seria bastante precipitado começar a tomar posições em criptos nesse momento ainda. Porque de fato não temos uma tendência bem estabelecida. Vamos colocar aqui. Aqui é a Litecoin que começa a montar uma tendência de alta no semanal. Começa a montar isso. No gráfico diário, Litecoin já trabalha no canal de alta, como a gente está vendo, tocando uma zona de resistência. Aqui eu não faria absolutamente nada por enquanto. BTC, por sua vez, totalmente parado. BTC não está conseguindo andar para nenhum dos lados. Tem um suporte em 16.150 dólares. Tem uma resistência aqui em 17.500. E no meio desse caminho não está conseguindo ir para nenhum dos lados. Se ele está sendo acumulado ou se ele está sendo distribuído, é praticamente impossível de ser dito pelos indicadores e pelas ferramentas que estão acontecendo aqui. Eu entendo que, por enquanto, o movimento mais provável seria a perda da região de 16.200 e talvez até mesmo novos movimentos de aceleração para buscar 11 mil dólares, até mesmo 10 mil dólares. Mas já era para ter ido e não foi. A gente está vendo já a taxa de juros americana já começando a querer parar de subir. Se a taxa de juros parar de subir lá nos Estados Unidos, pode voltar a entrar dinheiro nas criptos. Isso talvez empurre as criptos de volta para cima. Mas por enquanto, a gente não tem nada de muito objetivo a ser feito. Nem comprar, nem vender. Tem que esperar que rompa essa congestão para que então a gente possa entender qual será a próxima perna. Vai ser uma perna de alta ou uma perna de baixa. Litecoin está mais forte que BTC
E a gente vê que o próprio Ethereum está mais forte que o BTC também. O Ethereum já fechou a semana como um ciclo altista mais importante do que aquele observado dentro do BTC. Então, sim, estamos olhando aqui Ethereum mais forte do que o BTC, trabalhando já numa tendência de alta no diário, tendência de lado no semanal. Ainda não vejo nada de muito fantástico. Se eu fosse fazer uma coisa aqui em termos de swing trade, talvez fosse até pensar numa possível vendinha na perda dessa mínima com esse estocástico lento neste nível. Eu colocaria daí meu stop acima dessa máxima e eu botaria meu alvo de Ethereum aqui embaixo, tá? Na região de 1.150, 1.170 dólares, porque por enquanto, de fato, não há ainda uma tendência estabelecida para Ethereum contra dólar Tether e neste momento melhor é fazer, se for operar super leve, bem comedido e não muito pesado. Bom, espero que esse vídeo tenha sido interessante para os amigos, tenha trazido algumas ideias, alguns conceitos e possa mostrar um pouquinho como é que funciona o planejamento de um gráfico semanal a partir do momento em que a gente vai construindo coisas. Um grande abraço a todos, nos vemos na semana que vem ou amanhã no Storm Relâmpago de manhã cedo. Até mais, galera!